Vamos falar hoje sobre AVC, acidente vascular cerebral, que também pode ser chamado por algumas pessoas falam acidente vascular encefálico, que nada mais são do que a mesma coisa. Então, o que é um AVC? Um AVC, ele pode ter dois tipos. Ele pode ser o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Como é causado o AVC isquêmico? Bom, o AVC isquêmico é causado da mesma maneira que é causado um infarto no coração. Quando você tem uma obstrução de alguma artéria que irriga ali o cérebro, você tem uma redução no fluxo de sangue que vai para o cérebro, gera uma isquemia e um infarto ali de uma área cerebral. Quando isso acontece, as pessoas vão manifestar alguns sintomas que são súbitos, começam subitamente, de uma hora para outra, que é, por exemplo, a paralisia de uma parte do corpo, pode ser braço, pode ser perna, pode ser braço ou perna de um lado só. Por quê? Porque quando você tem obstrução de um lado, quando você tem obstrução de um vaso de um lado no cérebro, vai paralisar o outro lado. Você não tem como ter uma paralisia dos dois lados do corpo, porque senão você estaria obstruindo os dois lados do cérebro, que é uma coisa muito rara de se acontecer. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer. Então, você tem uma perda súbita de força de um lado do corpo, pode ser só o braço, só a perna, ou o braço e a perna, a pessoa tem dificuldade de andar, de se locomover, alguns até caem no chão. Pode ter uma alteração da fala, uma fala arrastada, uma fala enrolada, dificuldade na articulação de palavras, a pessoa tenta falar, tenta se comunicar, não consegue articular bem as palavras, ou até mesmo perde subitamente a fala. A pessoa tenta falar e não consegue, não sai uma palavra da boca daquela pessoa. E vou falar agora sobre os fatores de risco que levam ao AVC isquêmico, que são hipertensão, diabetes, distúrbios do colesterol, o aumento do colesterol ruim, formando aterosclerose, placa na parede dos vasos. O tabagismo é um grande fator de risco, e a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca muito comum que acontece lá no átrio do coração e muitas vezes pode ser assintomática, que é um grande fator de risco para desenvolvimento de AVC, porque é uma arritmia que produz trombo, produz vários microtrombos, e aí esses trombos são jogados na circulação, e aí eles podem parar numa daquelas artérias que irrigam o cérebro, gerar isquemia e infarto, necrose ali naquela área cerebral, configurando um AVC isquêmico. Então, o tratamento do AVC isquêmico também se compara ao tratamento do infarto. Ele tem que ser iniciado o mais rápido possível para a gente poder tentar reverter as sequelas, para a gente poder tentar reverter aqueles déficits no organismo, aquele déficit de força, aquele déficit de fala, dentre outros. Então, esse tratamento é feito em ambiente hospitalar, em ambiente de terapia intensiva, começa numa emergência e termina dentro de um CTI, o mais rápido possível, tá? O paciente tem que ficar monitorizado com o médico 24 horas ali, para a gente poder tentar reverter todo aquele déficit, todas aquelas sequelas que foram geradas através desse infarto cerebral. Agora eu vou falar sobre o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é quando você tem sangramento cerebral, é quando você tem a ruptura de algum vaso dentro do cérebro. Existem vários tipos de hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoide, hematoma subdural, hematoma extradural. Pode ter várias causas, pode ser causado por trauma, bateu a cabeça muito forte, caiu de uma altitude muito grande, bateu a cabeça, sangrou a cabeça. Ou então a pessoa pode ter um aneurisma cerebral e aquele aneurisma romper, tanto por um trauma quanto por uma elevação importante de pressão arterial. A hipertensão arterial é um fator de risco para AVC hemorrágico também. Então, no AVC hemorrágico, o paciente pode manifestar os mesmos sintomas que eu citei no AVC isquêmico, e também, às vezes, o paciente pode simplesmente perder a consciência. Dependendo da magnitude do sangramento, às vezes o paciente pode entrar em coma. Ou aquele coma vai progredindo, ou aquele coma pode ser súbito. E o tratamento, geralmente, em muitos casos, é cirúrgico também, paciente internado em terapia intensiva. É um tratamento, às vezes, cirúrgico, neurocirurgia de urgência, para drenar aquele excesso de sangue e aí tentar reverter aqueles déficits.
Eu falei um pouco sobre AVC, os seus riscos, né? Um pouco do seu tratamento, da importância da gente prevenir isso com check-ups regulares, né? Da gente prevenir o aparecimento e tratar arritmias cardíacas para evitar a ocorrência de AVC, que é uma condição grave que pode comprometer a vida de uma pessoa para sempre. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, mande a sua pergunta, porque o próximo vídeo pode ser a sua pergunta.